Boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente vai dar início a mais um estudo, da Casa Espírita Caminho, Verdade e Vida. Oi, Cristiane. Vou te chamar, tá? Vou te convidar aqui. Olá, boa noite. Boa noite, Adir. Você consegue me Tudo ver jóia? bem assim? Eu consigo, mas eu vou virar o meu também para ficar igual, né? Ah, ok. Vou te ajudar, né? Pra ficar todo mundo igual, fica melhor. É só apertar Perfeito. aqui. Deixa eu ver aqui, porque costumo fazer de outra forma. Aí quando já muda, né? Tem que ajustar aqui um tiquinho. E como vai você? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E você? Bem Tá? também. E a família? Todos em paz? Ah, que bom. Você mudou de cidade? Sim, agora estou em Poços de Caldas, Poços de Caldas, né? sul Você de é de onde Minas. mesmo? Sou daqui de Ah, você é daí? Poços. Sou. Ah, Aham. porque eu lembro quando eu te conheci, você morava em outra cidade, só não lembro exatamente qual que é mais. Isso, morava em Dores de Campos. Tá, é isso mesmo. Eu só estava meio em dúvida se era esse nome mesmo, que eu fiquei meio em dúvida, será que é esse nome mesmo? Tá, vou esperar, depois a gente pergunta, né? Ah, que bom, né? Voltar para a terra natal é bom, né? Ah, é muito bom ficar junto da família, dos amigos, né? Apesar que a gente tem É, família e amigos em todo canto, né? Que a família espírita é sim, imensa. sim, graças a Deus, né? Mas é legal, assim, a gente tá voltando, participando novamente das atividades, né, da nossa região, que tu conhece, assim. Eu também Sim, nunca saí de fora, não, nem posso falar muito, não, porque eu nunca saí de fora, mas às vezes ficava viajando aqui de vez em quando, a gente já que volta, a gente sente falta, né? Nessa sim, época de pandemia, a gente tá sentindo mais falta ainda, porque tá tudo fechado, né? com certeza. Tá. Eu vou só colocar aqui no computador o Instagram para me ver se alguém comentar alguma coisa, senão a gente não vai conseguir ler dessa forma. Só um minutinho que aí nós vamos Sim, fique à começar vontade. e. Opa, espera aí, não é aqui não. É que eu esqueci. Eu estou conectado aqui no Instagram. O meu computador tem um que está conectado no meu nome, outro com o nome da casa. E eu conectando o nome da casa não vai resolver não, né? Então, Cristiano, a nossa proposta, né, nessa terça-feira, sempre a gente faz como se fosse a palestra da Casa Espírita, lá do Grupo Espírita Caminho de Verdade e Vida. Certo. Então, desde que começou a pandemia, acho, nós ficamos só 2 semanas sem ter, depois a gente começou a fazer a live pelo Instagram mesmo. A gente achou melhor assim e tem dado certo, sabe? O pessoal, muitas pessoas assistem, quem não pode assistir na hora, depois assistem depois, sabe? Uhum. Mas é só para a gente não perder esse contato com as pessoas, ter essa oportunidade de ver, né, de vez em quando, e fazer, continuar os nossos Isso. estudos, não perder esse tempo, né? É isso Senão a mesmo, gente tá estava parado até certinho. hoje, como diz, Aham. perdi o vínculo, né? Aham. Então nós já estamos no nosso horário, vamos iniciar com uma oração, né? E, e aí depois a gente passa para a nossa parte principal, que é o estudo. Então eu Combinado. vou fazer a oração agora no início, ou você quer fazer? Não, pode É fazer. só nós dois, né? Tem que dividir. Um faz agora, outro faz no final. Então vamos lá, né? Vamos neste momento acalmar os nossos corações, buscar no silêncio das nossas almas a presença do Mestre amigo Jesus. Vamos lembrar dele com carinho, com amor e com respeito. Neste momento, nós pedimos ao Mestre Jesus que possa abençoar os nossos lares, abençoar os nossos familiares e a todos os irmãos aqui deste planeta,
que estão principalmente em sofrimento, hospitalizados, precisando de amparo e de socorro. Pedimos também pelos irmãos desencarnados que eles recebam as bênçãos divinas assim que chegar à pátria espiritual. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, Cristiano, vamos lá, né? A gente propôs para você um tema um pouco diferente, né? Que eu achei bem interessante. Eu comentei com você, estava pensando qual tema que a gente ia colocar. E um dia à noite eu acordei, né, de madrugada, veio esse tema na minha cabeça. Vamos colocar esse tema, que eu acho que é um tema bem propício, né, para o nosso momento. Esse momento que Sim. estamos todos praticamente com as casas espíritas todas fechadas, os médios sem poder participar das reuniões, né? Sem às vezes poder tomar um passe, né? Uhum. E eu até elaborei algumas perguntas, né? Na verdade, a Neuza e eu, a gente conversou, a gente elaborou algumas perguntas. E eu vou fazer a primeira pergunta e você responde. Se você quiser colocar mais alguma coisa, tiver mais alguma questão a colocar também, mais alguma dúvida que pode ajudar os nossos irmãos, as nós que estamos aqui, né? Vai ser interessante. Está Então, bem. a pergunta é o seguinte: muitos médios têm dito que, com as casas espíritas fechadas e sem reuniões mediúnicas, eles se sentem mais desequilibrados sobre a influência espiritual. Como você tem lidado com isso? Tem alguma orientação para os médios? Eu sei que você é médium, né? Acho até interessante fazer essa pergunta para você, que às vezes você pode dar uma orientação para os nossos amigos que estão assistindo. Uhum. Adira, é uma alegria estar com vocês aqui de Nova Serrana hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Realmente a gente está vivendo tempos diferentes, tempos de pandemia, né? E nós vamos encontrar no livro Desobsessão, do André Luiz. Eu procurei bastante alguma coisa que falasse sobre esse período, né? Desse isolamento que os médiuns estão vivendo, porque nós não estamos frequentando os centros espíritas, que estão fechados, as reuniões mediúnicas estão fechadas. E no livro Desobsessão, André Luiz fala no capítulo 8, que é intitulado Impedimento Natural. Ele fala para nós que quando está em casos de enfermidades epidêmicas, como a gripe, os médiuns não devem frequentar a reunião mediúnica. Então, há 70 anos atrás, ele já teve essa visão epidemiológica, né? E aí a gente vai pensar quem que é médium, de acordo com o livro dos médiuns. Toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é médium. E Allan Kardec fala para nós que todos nós somos médium, uns em maior grau, outros em menor grau. E como a gente está afastado aí das reuniões mediúnicas, a sensação... Cristiano, travou. Felizmente travou para mim aqui, gente. Vocês aguardam um pouquinho, né? Parece que caiu a conexão com ela. Só um minutinho. Agora sim. Ah, sim, Agora saiu um voltou. pouquinho, Travou. né, Dir? Saiu. Infelizmente, às vezes acontece isso. Certo. Então, vamos lá. Então, e alguns médiums ficaram um pouquinho assustados, né? Porque não tinham como desenvolver as suas faculdades, continuava percebendo os espíritos, vendo, ouvindo, tendo aquelas sensações todas, e não tinha o que fazer, porque não tinha reunião mediúnica. Então, aí a gente foi dar uma procurada na literatura espírita. O que a literatura fala para nós nesse período? Lá no livro No Invisível, Leon Denis fala para nós o seguinte: o médium é um ser nervoso, sensível, impressionável. Tem necessidade de sentir-se envolto numa atmosfera de calma, de paz e benevolência, que só a presença dos espíritos adiantados pode criar.
Eu acredito que vários médiums se identificaram com essa fala de Leon Denis, dizendo para nós que somente estando com os espíritos superiores é que essa atmosfera de paz pode acontecer. Mas a gente sabe que a casa espírita estando fechada, a gente precisa construir dentro de nós, Adir, um templo de Deus dentro de nós. O médium, ele é médium 24 horas por dia, só que ele não fica 24 horas em transe. Ele só vai exercer o transe, a mediunidade em si, naquele momento da reunião mediúnica. O restante, ele vai usar suas faculdades, que são inerentes ao homem, que todos possuímos, mas de uma forma muito natural, principalmente através da intuição. Então, o mais importante nesse período todo que os médiuns ostensivos estão fora da reunião mediúnica é manter a harmonia íntima dentro de si. Eu trouxe aqui até algumas considerações bem práticas para a gente ensinar para o pessoal no dia a dia, na hora do vamos ver, como que a gente faz. Né? Depois a gente pode até falar item por item para a gente colocar na prática o que vai fazer quando tiver com uma influência espiritual e não estiver conseguindo dar conta. Os médiuns mais experimentados, eles já estão mais acostumados, já têm mais um controle mental, uma educação dos sentimentos, da mediunidade. Mas aqueles que são um pouco mais novatos, ainda não fizeram todo o trabalho de educação da mente, da mediunidade, fica mais impressionável nesse período. Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado, Adir, com aquilo que é o maior escolho para o médium, que é a obsessão. A obsessão é aquela influência persistente de um espírito sobre o outro. Pode ser um espírito desencarnado sobre o médium, que fica falando, suscitando no ouvido dele aquelas ideias, aqueles sentimentos. E a gente também vai aprender na literatura espírita que não é só na reunião mediúnica que acontece desobsessão. A gente vai ter, por exemplo, lá no livro Libertação, na casa de Margarida. Na casa de Margarida haviam 60 obsessores. E o plano espiritual fez uma desobsessão com esses espíritos na casa de Margarida. Não precisou ser no centro espírita, numa reunião mediúnica. Essa desobsessão ela aconteceu no plano espiritual. Então acontecem várias vezes as desobsessões em âmbito espiritual. Os médiuns não precisam estar presentes para que ela aconteça. Então, André Luiz traz esse relato para nós, no livro Libertação, e a gente vai ver na literatura que existem muitos outros. Existe desobsessão nas reuniões públicas, nas de evangelização infanto-juvenil. Quando a gente está aqui num momento como esse, fazendo um estudo virtual, quantas pessoas estão nos ouvindo nas suas casas, estão recebendo um passe nesse momento e não estão sabendo. Às vezes a gente não percebe, mas os espíritos sempre estão ao nosso lado. E às vezes nesse momento, quando a pessoa para com tranquilidade para ouvir alguma coisa boa, um evangelho, ou mesmo fazer o evangelho no lar, nesse momento abre acesso para que os benfeitores espirituais procedam com a desobsessão, afastando aqueles espíritos que querem fazer alguma coisa ruim com aquela pessoa, com aquela família, ou que está incomodando de alguma forma, ou está precisando de ajuda, às vezes é um irmão necessitado, sofredor. Sim. É bom você falar isso, Cristiano, que às vezes muitas pessoas, quando falam em obsessão, né? Se falasse com um médico que está obsediado, ele, como diz, fica doido, né? Ele se sente ofendido. E geralmente a obsessão não quer dizer que é um espírito mau que está o perseguindo, que está fazendo alguma coisa de mal para ele. Porque quando fala obsessão, as pessoas pensam muito em espíritos perversos, né? Espíritos que às vezes estão fazendo só o mal. E às vezes são espíritos que às vezes estão ali querendo ajuda. Só que eles não têm como saber lidar com aquilo, eles não sabem como chegar.
e às vezes fica perto do médium muito tempo e às vezes vai obsediando o médium, né? Então, Sim. às vezes, pode ser um espírito querendo ajuda, pode ser uma mãe, pode ser um pai, né? Que está ali querendo Uhum. ajudar, mas não consegue, acaba obsediando. Uhum. E a Né? obsessão simples, ela é muito comum, né, Adir? É muito O comum. tempo todo tem espíritos ao nosso redor que ficam passando as suas ideias para nós pela intuição, pelo sentimento. Se nós não estivermos assim bem vigilantes, qualquer pessoa vai se tornar joguete na mão desses espíritos. Uma coisa que a gente precisa ter a confiança é que nesse período de pandemia, nenhum grupo espiritual, nenhum trabalhador do plano espiritual vai colocar perto do médium que está sem a assessoria de uma casa espírita, de uma reunião mediúnica, um obsessor para que ele seja atendido. Então, o médium, nesse sentido, ele pode ficar muito tranquilo que as desobsessões vão continuar acontecendo na casa espírita sem a presença dele. O médium, ele não é indispensável nesse processo. E nenhum espírito vai chegar, a espiritualidade não vai trazer para que ele possa atender esses espíritos. Né? Nesse período de pandemia, eles são muito mais organizados do que nós. Com certeza, né? É, e é interessante porque é o seguinte, às vezes a gente fica assim, mas agora eu não tenho como ir na casa espírita, eu não tenho como tomar um passe, né? E às vezes Uhum. esquece de usar os recursos que nós já temos, que a gente sempre fala nas casas espíritas, sempre fala nas Sim. palestras, que é a água frutificada, né? É o culto do evangelho lá, né? Tá em oração, tá em equilíbrio, manter a calma, né? A tranquilidade. São coisas que o médium pode fazer que vai auxiliar o seu dia a dia, vai auxiliar nesse momento, né? Com Eu toda acredito que você deve certeza. quer falar um pouco mais sobre isso, pode ficar à vontade, tá? Sim, sim, com toda certeza, Adir. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar em termos de mediunidade é autoconhecimento. Não dá para identificar o que é nosso e o que é dos espíritos sem o médium se conhecer. Se o médium está bem, está passando o dia bem, normal, está tudo alegre, um dia a dia normal, de repente ele começa a ficar muito irritado, com muita raiva, com muita tristeza, diferente do que ele estava sem nenhum motivo, opa, isso não é meu. Isso é de algum irmãozinho que está por perto, de algum espírito. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar para os nossos irmãos médiums é o autoconhecimento. Isso é fundamental. A segunda coisa que eu considero muito importante é o estudo. Sem o estudo, não tem como identificar a natureza do espírito que vai se comunicar, qual é a linguagem daquele espírito, é um espírito bom, é uma mensagem útil, instrutiva. Então, sem conhecimento, não dá para agir com segurança na mediunidade. Não dá nem para a gente, com a nossa própria mente, com o nosso conhecimento parco, divisar o que é uma coisa boa ou ruim do plano espiritual. Então, precisa de ter o estudo. Em termos de estudo, livro de cabeceira é livro dos médiuns. Né? Esse é o roteiro Sim. que a gente precisa seguir para aprender a lidar com a mediunidade. O que mais que a gente pode fazer para trabalhar a mediunidade? Você já falou uma coisa super importante que são as preces. A prece, ela promove uma ação magnética. Ela agrega ou desagrega o campo magnético que fica em volta de cada um de nós. Então, ela trabalha as emanações fluídicas da nossa mente e da mente dos desencarnados. Então, quando a gente se coloca em prece sincera, verdadeira, a gente bloqueia a nossa mente para a entrada desses espíritos não tão agradáveis e permite que os nossos benfeitores, os anjos da guarda, encontrem acesso na nossa mente para direcionar o nosso dia a dia, para nos ajudar no nosso dia a dia. Outra coisa que nós podemos fazer com muita propriedade é a água fluidificada. Está muito nervoso, não está conseguindo se acalmar, está percebendo o ambiente pesado? Acalma, serena.
Pede para os benfeitores colocar na sua água o remédio que você precisa, seja para o corpo físico, para uma dor, para uma doença, seja para acalmar, seja para pedir proteção. São coisas, são recursos espíritas que a gente precisa usar à larga. Evangelho no lar é fundamental, né? Todo espírita cristão deve fazer o evangelho no lar. Uma outra dica que eu gosto muito para dir, principalmente para médium ostensivo, são as visualizações terapêuticas. Eu gosto Ótimo. bastante dessas técnicas, eu acho que elas ajudam muito a educar a mente do médium. A visualização terapêutica a gente pode fazer de diversas maneiras. A gente pode ouvir uma música lenta e ir trabalhando a mente. A gente pode colocar um CD ou baixar na internet aqueles que já existem, como por exemplo do Divaldo Franco, visualizações Uhum. terapêuticas, da Sueli Caldas Schubert, que também existem à disposição para a gente na internet. Pode fazer autopasse. Pode visualizar a figura do Cristo com toda a sua luz radiosa. Pode fazer meditação. Quando a gente ora, a gente conversa com Deus. Quando a gente medita, a gente escuta Deus, né? A gente costuma brincar. Outra coisa que na prática funciona muito é a vontade. Não adianta o médium falar assim, eu sou um coitadinho, eu sinto muitos espíritos, eu sou muito impressionável. Ótimo, legal. Seja maleável, seja um bom instrumento nas mãos dos benfeitores, não dê trabalho. Hora de trabalhar é hora de trabalhar. Então agora vamos educar a mente. Quer continuar trabalhando como médium ostensivo? Vai continuar. Dentro do lar, no trabalho, fazendo atendimento fraterno, pelo telefone mesmo, já que a gente não pode sair, fazendo uma irradiação mental para as pessoas que estão na pandemia, levando um passe à distância para as pessoas que estão no hospital. Então, uma mente direcionada no bem, aliada ao poder da vontade nossa, é simples equilíbrio. É só a gente unir a força de vontade com aquele conhecimento que a gente já tem. Mas tem que fazer, né, Adir? Não adianta a gente Sim. saber disso e não fazer. Alinhar a mente é um dever nosso. Nossa mente, ela vive em desalinho. O médium é uma antena que capta o tempo todo. Então, toda hora, ele precisa estar organizando a sua mente para estar alinhado com os ideais de Jesus. Não dá para trabalhar a mediunidade sem estar aliada aos ideais do bem, do amor, da caridade do Cristo. Então, se o médium está depressivo em casa, está achando tudo ruim, nada tá bom, a vida tá péssima, as pessoas me tratam mal. Opa, será que são as pessoas ou será que sou eu? O mundo está em constante reforma. Tudo está em mudança, em crescimento, em criação, em regeneração. Nós também precisamos trabalhar isso dentro de nós, né? Cabe a nós fazer esse trabalho íntimo, uma reforma íntima mesmo. Sem martírio, dia após dia. Pega o livro, estuda, faz reuniões como essas que vocês fazem, continua o grupo de estudos, continua a Uhum. afinidade mental com a equipe. É sempre bom um estar conversando com o outro. O calor da chama da amizade, da fraternidade é importante que esteja sempre acesa nos nossos corações. O insulamento, né, o isolamento, só traz danos para o médium. Né? Nós somos um ser gregário que precisamos estar em contato com os membros da casa espírita, com pessoas que gostamos, para alimentar a nossa alma. A gente tem que lembrar que o corpo se alimenta de alimento material, mas a alma alimenta de energia, de sentimento, de boas vibrações, das energias que nós recebemos nas preces. Então, tudo isso é fundamental.
Sim. Ô, Cristiano, eu queria dar duas palavrinhas. À Uma é quando vontade. você falou da questão das visualizações terapêuticas. Uhum. Isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei para a reunião mediúnica. Antes de eu entrar para a reunião mediúnica, eu Aham. comecei a participar. Eu peguei os áudios do Givaldo, eu ouvia todo dia. Fiquei muito tempo ouvindo isso. Na época também estava passando alguns momentos difíceis. Me Isso. ajudou demais. Hoje em dia, eu às vezes eu vejo muito pelo. Eu tenho os do Givaldo ainda, mas às vezes eu vejo, tem alguns áudios, né, no YouTube, alguns vídeos, que também muito legais, mesmo não sendo espíritas, mas me ajuda a acalmar muito, me ajuda bastante, né, nessa situação. Uma outra Ótimo. coisa que eu gostaria de comentar com você é que você falou da questão, às vezes, o médium, né, que ele é mais sensível, é que ele precisa, às vezes, estar mais trabalhando, né, fazendo alguma coisa. Eu já vi algumas pessoas dizerem, né, eu mesmo, às vezes, não recomendo que um médium muito ostensivo, que não tem um equilíbrio já mais elevado, faça, às vezes, o atendimento fraterno. Por quê? Muitas vezes eles se deixam levar pelos espíritos amigos que estão perto, né? Falar amigos, mas pode ser os obsessores da quem ele está atendendo, e às vezes pode dar alguma orientação que não seja realmente aquela a mais benéfica para quem está buscando. Uhum. Além de quando as pessoas sabem que o médio é ostensivo, aí eu sempre quer ir lá e buscar uma consulta, né? Quer saber o que aconteceu no passado, o que pode acontecer no futuro, né? Então as pessoas às vezes se apegam muito a isso, né? Então a gente, às vezes, Uhum. aqui na nossa casa, a gente tem reservado um pouquinho a respeito disso, para não ter problemas nessa relação. Tanto para o médio, porque todas as vezes que Uhum. a gente vai conversar alguma coisa com ele, ele começa a sentir os espíritos do nosso lado, ele acaba atraindo aqueles espíritos para o lado dele, que às vezes depois ele fica passando mal lá, passando dificuldade, e às vezes ele Uhum. não consegue lidar com aquela situação que às vezes vamos dizer, às vezes são muitos, né? Às vezes são Sim. complicados. Uhum. Você falou duas coisas importantes aí, Adir. Primeiro, aliás, você falou várias coisas muito importantes. Primeiro que a gente tem que lembrar que o médium é aquela alma que errou desastradamente no passado. Né? Começa por aí. Então, é uma pessoa renitente nos erros e que veio com a faculdade mediúnica mais ostensiva como um meio de progresso. Para ver se, quem sabe, ele percebendo os espíritos mais de perto, ele consegue evoluir. Esse somos nós, né? Esse é o médium Sim, ostensivo. O maior perigo dele cair em obsessão está dentro dele mesmo. Mas, segundo Emmanuel, o segundo maior perigo são os amigos da casa espírita, de colocar o médium numa posição de destaque, e que não é nada disso. sim, Então, aí tem a vigilância. E aí você entrou na questão do atendimento fraterno com o médium. O atendimento fraterno, ele pode ser feito por um médium ostensivo ou não. O mais importante é que o atendente fraterno seja uma pessoa preparada para essa tarefa. Segundo o livro dos médiuns, é muito raro aquele médium que vê espíritos o tempo todo, que conversa, que ouve os espíritos o tempo todo. Isso é uma condição muito rara. Então, se o sim. médium chega perto das pessoas e o tempo todo ele está vendo, ouvindo, sentindo, já me chama a atenção, opa, pode ser que esse médium esteja desequilibrado. Porque não é dessa forma que o livro dos médiuns nos apresenta. E enquanto está realizando o atendimento fraterno, como passe, como a recepção na casa espírita, qualquer atividade da casa, se não for reunião mediúnica, não é momento de comunicação de espíritos. Então, não é momento de transe, de ter revelações de vidas passadas, de orientações. Esse momento é na reunião mediúnica. Atendimento fraterno é aquele momento em que a pessoa vai ouvir e um pouquinho só falar, vai ouvir aquilo que a pessoa está trazendo, a dificuldade, um atendimento individual, para orientar de acordo com as noções da doutrina e com o Evangelho de Jesus. Né? Isso. Então, a gente precisa sempre estar alinhado. Você falou coisas Hum. importantíssimas aí na sua fala. É. E eu até ia comentar essa questão, porque às vezes as pessoas acham que o atendimento fraterno,
o médico, o atendente, né, quem está atendendo, tem que ter uma noção muito grande de psicologia, por exemplo, ou tem que ser médio, tem que trazer revelações para a pessoa que está buscando o atendimento. Não, ele tem que ter conhecimento da doutrina de Jesus, doutrina Isso, espírita, né? E do conhecimento do Evangelho, que é o principal, né? Aí vai exatamente. dar conta da orientação necessária para qualquer pessoa que for buscar ajuda, né? E nós, como você falou, né? Nós, os amigos, os médios, a gente tem que tomar cuidado para não, como diz, não atrapalhar os nossos irmãos médios que estão buscando o equilíbrio e a gente às vezes vai buscar eles para querer resolver os nossos problemas. Se Uhum. eles dessem conta de resolver os problemas deles, se eles dessem conta de resolver os problemas, eu resolvi os problemas deles, não tinha problema nenhum, né? Com certeza, eu nem ia estar aqui. Como disse a minha amiga Neuza, que ela sempre faz a live, hoje ela pediu para me fazer, ela sempre fala isso, né? Se o médico der conta de resolver todos os problemas, ele ia resolver os problemas dele primeiro, né? Então, geralmente os médicos não Sim. dão conta de resolver os problemas todos. Mas assim, então vamos passar para a segunda pergunta, que você acha que dá para falar umas 2 horas de prazo aqui, não vai? Então vamos lá, a segunda pergunta. É o seguinte: com o aumento da insegurança e a falta de estabilidade em vários níveis, tem aumentado muito os distúrbios psiquiátricos, que muito comumente estão associados a obsessões espirituais. Muitos têm buscado as casas espíritas em desespero. Como atender as pessoas nesse momento com os centros espíritas fechados? Vamos lá. A mediunidade em si, ela não traz a loucura, né? A menos se a pessoa já tenha algum distúrbio psiquiátrico de nascença. A mediunidade bem direcionada, pelo contrário, ela garante à pessoa mais equilíbrio, né? Isso já é comprovado. Então, uma mediunidade bem direcionada, bem assistida, traz mais equilíbrio para o médium. Então, você está me perguntando das pessoas de fora agora, né, Adir? As que vêm Sim, buscar a casa espírita, certo? Nós vamos atendê-las da mesma forma como se nós estivéssemos na casa espírita. Então, a gente pode fazer esse atendimento pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo vídeo. A gente tem, assim, os meios virtuais à disposição para a gente atender essas pessoas. E da mesma forma, as orientações que nós daríamos na casa espírita, nós vamos orientar essa pessoa. A diferença, Adir, é que quando a gente não está assim na frente da pessoa, a gente tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade, de empatia, para compreender exatamente aquilo que a pessoa está vivenciando. Não é porque as pessoas agora estão com as casas fechadas que a gente vai deixar elas desatendidas, né? Então a gente tem que fazer chegar a mensagem do Cristo até essas pessoas. Então fazer essas lives como você está fazendo, fazer preces e mandar para as pessoas na internet, né? Eu já vi pessoas nas suas páginas pessoais ler uma mensagem do Evangelho, faz uma prece, manda não sei quantos quadradinhos de WhatsApp com preces, porque a assistência ela tem que chegar. E nesse momento de pandemia é muito importante que a gente ajude a sustentar o estado mental das criaturas, até porque o nosso estado mental não é porque nós somos trabalhadores de Jesus que nós somos um estado mental melhor do que ninguém. Nós precisamos sustentar o nosso e assim ajudar a sustentar o do próximo. Por isso que a gente tem que fazer toda a nossa tarefa direitinho mesmo, preces, visualizações, meditação, evangelho, para que a gente possa estar em equilíbrio para ajudar outra pessoa. Senão a gente não consegue ajudar. isso. E a gente lembrar que quando a gente está ajudando o próximo, a gente está se ajudando primeiro, né? Com toda Muitas vezes certeza. o recurso que a gente leva ao outro, a gente teve que buscar ele primeiro. E eu Uhum. acho bem interessante que já aconteceu várias vezes comigo, às vezes eu estava assim, meio perdido, né? Não sabia o que eu fazia com alguma situação, por exemplo, e uma pessoa vem me buscar ajuda. E eu vou lá atender a pessoa, aí eu, como diz, vem uma força muito grande dentro de mim, eu começo a ajudar a pessoa e me sinto melhor. Então, às vezes, as pessoas são colocadas no nosso caminho até providencial, né? Para que a gente, às vezes, se equilibre e ajuda demais, né?
o médio às vezes tem muito disso, né? São colocadas pessoas para ajudá-los, às vezes até numa forma de trabalho. A gente vai Sim, trabalhar e vai ser ajudado. Então vamos fazer outra pergunta, depois a gente conversa mais um pouquinho. Vamos responder as três perguntinhas, né? Que só falta mais uma. Então, pensando na pergunta anterior, já deveríamos ter aproveitado esse momento para estudar mais sobre a mediunidade e sobre a obsessão e nos preparar para atender a essas pessoas. Quando pudermos abrir as casas espíritas, quando puder abrir as casas espíritas, além das obras básicas, você tem alguma sugestão de leitura? Isso já é para sim, nós, os trabalhadores das casas espíritas. sim, temos sim. Olha, além de obra básica, né, Livro dos Médiuns é ponto-chave, né, não dá para a gente ficar sem. A gente tem no site da União Espírita Mineira e no site da Federação Espírita Brasileira vários trabalhos de mediunidade, várias apostilas de mediunidade que a gente pode estar usando dentro da casa espírita com grupos de estudo. São extremamente eficazes, de uma metodologia bem simples, bem boa, bem objetiva. E a gente tem, assim, uma infinidade de livros, né? Eu tenho aqui alguns, olha, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, da Sueli Calda Schubert. Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. Seara dos Médiuns. Estudando a Mediunidade. Consciência e Mediunidade. Obsessão e Desobsessão. Na área de desobsessão, eu particularmente gosto muito do seu Manuel Filomeno de Miranda. Eu acho ele um especialista nessa área, né? Eu gosto bastante das obras dele. Ivone Pereira também gosto bastante com relação à área de mediunidade. Eu acho que a gente precisa estudar, porque vão ter vários casos que são apresentados na literatura e a gente vai se deparar com esses casos na nossa vida cotidiana. E aí, quando a gente se deparar no dia a dia, a gente já vai ter esse conhecimento e já sabe como agir. Eu estou lá andando na casa espírita, estou andando na rua, em algum lugar, uma pessoa dá passividade. Né? Ela dá a comunicação do espírito. Como que eu tenho que agir? Tudo isso a gente precisa de estudo para saber. Né? Então, eu preciso estudar para eu poder agir bem na hora que for necessário. Isso. Livros, né, obras, tem muita, demais, né? Muitas, É muitas. muita informação, muita coisa, né? Tem um amigo nosso aqui de Divinópolis, ele fala o seguinte, que ele nem sabe por que o pessoal tem trazido mais obras, né? Está fazendo muitas psicografias, principalmente de romance, porque só os livros de Kardec e os livros de Chico, a gente não vai dar conta de estudar eles todos na nossa encarnação. Com Aí já tem certeza. muitas obras espíritas boas, excelentes, que vai nos orientar, vai nos ajudar a lidar com essas situações, a mediunidade, com outras situações também. Né? A gente der conta de estudar, pelo menos Kardec e Chico Xavier, nós sabemos Já está feito. que não tem erro, né? Eles não têm erro, tá certo. Então, se a gente se considerar, é bom demais, né? Quando a gente fala de mediunidade, mais importante do que o fenômeno é a elevação do indivíduo a agir. Eu acho que talvez essa é uma dificuldade que as pessoas têm. Enxergam ainda a mediunidade como um fenômeno, mas não é. Ela é um instrumento de elevação do indivíduo. É uma ferramenta a mais. É nesse sentido que a gente tem que se preparar. É nesse sentido que a gente precisa estudar. É bem isso mesmo. E às vezes as pessoas buscam uma casa espírita, né? Principalmente quem não conhece, às vezes tem pessoas que vai por curiosidade, né? Querendo ver fenômenos. Tem pessoas que às vezes vai porque às vezes está acontecendo os fenômenos na casa delas, ela fica com medo, né? Então vai lá buscar ajuda, né? E é um fato interessante, já me aconteceu várias vezes, em feira de livro espírita, a gente na praça pública fazendo feira do livro, e pessoas chegaram perto de mim e falaram, você vai lá naquele lugar lá? Vai. Eu participo lá, faço parte lá da casa espírita, né? Eu tenho vontade lá, mas eu tenho medo. Eu falo, medo de quê? Vai, medo de chegar lá e ver espírito.
Aí a minha pergunta é eu sempre faço a mesma pergunta. Ó, deixa eu te perguntar, você está vendo algum espírito aqui agora? Ela, não. Você vê na sua casa? Não. Você vê no seu trabalho? Não. Eu falei, pois é, e por que você acha que chegando numa casa espírita você vai ver espírito? Né? E a Uhum. maioria tem essa ideia, né? Ah, chegar numa casa espírita vai ter manifestações, vai ter o espírito vai baixar, né? Igual o pessoal fala, né? E não é assim. É muito pelo contrário. Às vezes as pessoas que chegam, às vezes desequilibradas, chegam lá e ela consegue equilibrar, ficar tranquila, assistir uma reunião. Claro que tem alguns casos que a pessoa não consegue, mas a maioria chega lá e se sente muito tranquilo, né? Sim, é uma casa de Deus, né? Uma casa de paz, onde a gente segue o Evangelho de Jesus, né? Acima de tudo, a gente segue o Evangelho de Jesus através da doutrina espírita, né? Então, nós acreditamos que fora da caridade não há salvação. Uma doutrina que prega isso, que prega o amor, que prega a bondade, não pode ter nada de ruim, né? Então precisa conhecer antes de falar, né? A gente não pode nunca falar nada mal das coisas sem a gente conhecer primeiro. Sim. Igual eu falo muito pro pessoal também que a doutrina espírita me ensinou muito a ter mais respeito com as outras religiões. Sim. Né? Assim, eu sempre respeitei, na verdade, mas assim, eu vi as outras religiões de uma forma diferente com a doutrina espírita. Uhum. Toda religião, não, quer dizer, não é a religião que salva o homem, não é aquilo lá, mas não é porque a pessoa está participando de uma religião que vai ser salva. Não quer dizer que nós somos espíritos, nós estamos aqui fazendo live, nós estamos estudando, que nós estamos salvos. É Sim. o nosso íntimo, nossa reforma moral, né, nossa melhora como ser humano que vai nos salvar. É E isso isso tem mesmo. me ajudado a entender melhor, a respeitar melhor as outras pessoas. Né? As pessoas vão errar como nós erramos. Ninguém aqui é perfeito. Se fosse perfeito, como você falou, nós não estaríamos aqui. Né? Para Sim. que nós estaríamos aqui vivendo na Terra se a gente fosse perfeito? Na A gente pandemia então, ainda? na pandemia ainda, né? Com certeza vai ter alguma culpa nisso, né, Cristiano? O que nós fizemos estar aqui, né, nesse momento, né? Uma das coisas que eu me perguntei muito quando começou a pandemia foi isso, né? O que será que eu fiz que eu estou aqui agora nesse momento, né? O que Hum. será que eu tenho que passar com isso, né? Mas acho que a gente tem que encarar com naturalidade, né? Uma das coisas também que eu percebi é que o momento que eu tive na casa espírita antes da pandemia me ajudou a me preparar para me ficar tranquilo agora. Eu acho que se eu não Sim. tivesse o conhecimento que eu tinha, eu estava meio desesperado, como muitas pessoas estão, né? Uhum. Infelizmente. E várias pessoas procuram a casa espírita nesse momento, às vezes, igual, por exemplo, a nossa casa espírita tem lá divulgação na internet, no Google, e tem o meu telefone, então muitas pessoas me procuram. Umas Sim. querendo participar, querendo ir nesse momento. Tinha gente que conhecia a doutrina espírita, era, vamos dizer, filhos de trabalhadores, nunca tinha ido, não queria ir. Foi começar a pandemia e ficou doido para ir, tá vendo? Aham. A hora que não pode, a gente quer ir, né? E como que está na sua região também? As casas espíritas estão da mesma forma, estão paradas, Então, estão todas fechadas, né? todas Chegaram fechadas, a né? abrir durante um pequeno período, mas Igual aí nós, logo né? fechou tudo novamente. A maioria está mantendo estudos virtuais, está mantendo estudos nos grupos, né? As casas que são menores, que não têm essa condição, estão acompanhando estudos, por exemplo, da União Espírita Mineira, que tem feito, ou do seu CRE, da sua AME, né? Então, o pessoal tem mantido contato. É importante a gente não ficar parado, né, Adil? Sim, Você perguntou aí o que a gente fez para estar aqui no período da pandemia, né? Eu acho que Jesus reserva as maiores batalhas para os seus melhores soldados. Então, eu acho que a sim, gente tem que se colocar a caminho para ser um bom soldado, para ser um bom discípulo de Jesus. E a gente só se coloca a caminho quando a gente se dispõe ao trabalho. Eu acho que se dispor ao trabalho no bem, se dispor a se melhorar, é um grande ganho para a gente fazer nessa pandemia.
Quantos de nós não estamos tendo dificuldade para lidar com a paciência, com a nossa falta de paciência? Intolerância, dificuldade de ficar dentro de casa com a própria família, dificuldade com o trabalho. Quantas dificuldades nós estamos tendo de limitações que a gente não tinha percebido antes? E é um aprendizado enorme, uma oportunidade grande para a gente aprender com isso, para a gente crescer e falar, opa, peraí, eu não estava me olhando o suficiente, eu não estava me amando o suficiente, eu não fazia tudo para o meu irmão que eu podia fazer, eu posso fazer mais. E aí eu vou fazer mais, é uma decisão, é um estado de ação. Eu quero ser uma pessoa melhor. Isso. É importante a gente colocar isso. Eu gostei muito das suas colocações, porque isso dá um ânimo para a gente, né? A gente às vezes fica assim, até um pouco desanimado, às vezes algumas conversas, algumas reuniões nossas, até do CRI mesmo, a gente comentou que várias pessoas, várias casas, até nós mesmos, em alguns momentos a gente se desanimou, a gente ficou assim, não, fica meio perdido, né? O que eu vou fazer? As casas estão fechadas, a gente tinha aquele ritmo até frenético, né? Muitas reuniões, muitas viagens, muitas coisas, de repente para tudo. Aí é fácil até a gente entrar em depressão, né? E várias pessoas, infelizmente, entraram em depressão, vários precisaram de ajuda. E eu acredito que quando terminar essa pandemia, que a gente puder abrir as casas espíritas novamente, a gente vai ter muitos atendimentos devido a essas questões. Sim. E por isso que a gente devemos nos preparar agora para este momento, né? E é interessante a gente buscar ajuda, buscar conhecimento, buscar estudar, porque nós vamos ter que estar preparados. Isso, e vamos ter que estar bem, né? A gente Sim, precisa amparar a principalmente. faculdade da mediunidade pelo estudo, ela precisa ser amparada pelo estudo, pela oração, pela prática do bem, né? A mediunidade, ela só fica alicerçada, amparada com essas práticas, porque senão ela vira fenômeno e desequilíbrio. Então é Sim, importante a gente estar realmente se cuidando, em todos os sentidos. sim. E eu lembrei da fala de Jesus, né? Que quando ele fala, né? Como pode um cego guiar outro cego? Então não tem Exatamente. como. Não tem como uma pessoa doente curar uma outra pessoa que esteja doente. Então nós, se a gente quer ajudar, quer fazer algo bem, quer ajudar nessa tarefa, essa seara do Cristo, a gente precisa estar bem, né? Precisa Sim. buscar sempre nos melhorar um pouquinho mais, para que a hora que a gente precisar de nós sejamos instrumentos do Cristo. E nós estamos tirando muitos pontos positivos disso tudo, né, Adir? Sim, Imagina, eu estou aqui em Poços de Caldas, você está em Nova não Serrana, serrana. né? E olha como nós estamos aqui com o coração próximo, né? Com as mentes interligadas. É como se Estamos você um do estivesse lado do aqui na outro. sala da minha casa, né? É muito bom, né? Sim, sim. A gente estamos aprendendo, acho que todo mundo está aprendendo a usar as tecnologias que a gente já tinha e a gente não sabia utilizar. Aham. Agora, como diz o ditado, né? Às vezes é o aperto que faz o sapo pular, né? A gente precisa passar alguns apertos mesmo para a gente dar um salto maior, né? Às vezes a gente Sim. ficava engatinhando em algumas questões que poderiam ser resolvidas, às vezes até à distância mesmo, né? E o que liga a gente um ao outro não é a distância, né? Não é estar junto só. Sim. A distância não existe distância pelo sentimento, pelo pensamento. A gente pode estar conversando com alguém do outro lado do planeta e como se fosse do mesmo lado. Se a gente sente um carinho, sente uma sintonia com a pessoa, é como se a gente estivesse do mesmo lado. Sim. E isso é trabalhar a mediunidade. Isso é Pois é. voltar a mente e equilibrar nossa mente, direcionar a mente, né? Isso é equilíbrio da mediunidade. E a gente fala muito sobre a mediunidade e a gente às vezes pensa assim, a mediunidade é só conversar com os espíritos. Então, eu sou um espírito, você é um espírito. Se a gente comunica
que seja por pensamento. Quando eu penso em você, você me manda mensagem, eu estava na rua, eu estava vindo para casa, pensei, chegar lá, vou chamar Cristiano. Cheguei aqui a hora que você tinha acabado de me chamar. Assim, comunicação por pensamento, isso acontece com Sim. frequência. Aham. Não sei se acontece com frequência com você, mas às vezes, muitas vezes eu penso assim, vou ligar para fulano, aí passa um minutinho, e antes de eu pegar o telefone, a pessoa me liga. Sim. Já aconteceu no meu trabalho, por exemplo, eu falei assim, vou ligar para o meu cliente lá tal, que eu preciso resolver uma questão. A hora que eu peguei o telefone para discar, eu apertei ele no telefone sem fio, apertei ele, o telefone já tocou e eu apertei ele sem querer, eu fui atender a pessoa. Falei, não tem lógica, não. O pensamento realmente viaja. Pensamento Realmente. de viagem muito rápido, né? E aí a Sim. gente, e aí a gente assim, fica até impressionado com esse momento, a gente fica até mais alegre, mais feliz, né? Nossa, que legal, né? E isso é mediunidade, né? Isso Sim, é estar sim. conectado com as pessoas. Uhum. E igual você falou da questão, às vezes as pessoas buscam muito a questão do fenômeno, né? A gente fica só pensando, eu quero ouvir um espírito, quero conversar com o espírito. Olha, conversar com um espírito, conversar com um médico, recebendo a instrução de um espírito, é a mesma coisa você conversar com uma pessoa que você gosta muito e a pessoa vai te dar uma orientação, às vezes até mais segura do que quando é com um espírito, Sim. porque você não sabe se realmente aquele espírito vai estar ali naquele momento com o médico, se o médico vai estar bem equilibrado, se vai receber somente um espírito mais superior, ou se ele vai Uhum. receber seu obsessor e vai te passar um aperto ali naquele momento. Porque às vezes ele pode Sim. falar alguma coisa que você não quer ouvir. Uhum. Né? E E se depois você quiser ouve alguma alguma coisa. coisa, sim. E se quiser alguma coisa bem segura, vai para o Evangelho. Sim, É, Evangelho é o nosso roteiro mais seguro. Tá no desespero, não tem com quem falar, não sabe o que fazer? Para, alinha um pouquinho o pensamento, pede com fé, abre o Evangelho. Fala, pai, eu não sei o que fazer. Me ajuda, me mostra o que eu tenho que fazer. É sempre assim, pedi e obtereis. Jesus falou para nós. Se a gente pede com fé, com certeza a resposta vem. sim. E a gente vê muito, a gente que tem o hábito de fazer o evangelho lá, né? Não só nós, às vezes as pessoas católicas mesmo, às vezes comentam, o evangélico às vezes comenta, né? Que às vezes estava lá um momento difícil, abriu a Bíblia e leu uma mensagem lá e falou, não, essa mensagem é para mim. Daí acontece demais conosco também, né? Sim, com certeza, com A certeza. espiritualidade nos mostra ali naquele momento. E um outro Sim. recurso que a gente ouve muito falar, que a gente usa também, é fazer a prece à hora de dormir, pedindo orientação aos amigos espirituais. Uhum. Muitas das vezes os amigos espirituais vêm, nos pegam ali naquele momento, nos levam para conversar, às vezes você está com uma desavença com alguma outra pessoa e você quer resolver aquilo lá, quer entender e não está conseguindo, pede a espiritualidade que eles te levam, coloca vocês dois juntos, fala, agora vocês resolvem aqui, ó. Vocês dois estão espírita, Isso. agora vocês estão com as mentes mais abertas, vamos conversar. E é o momento a gente poder Sim. aproveitar, né? É uma excelente dica, Dir, antes de dormir, fazer uma prece, pedir conselhos para os nossos benfeitores. Quando a gente acordar, a gente não lembra, né? A gente não lembra do que aconteceu no desprendimento do corpo, não lembra dos sonhos, mas em determinados momentos do dia, aquilo vem como uma intuição, que são aqueles conselhos que eles nos deram. Então, eles realmente nos orientam muito durante o sono. No finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo de preces. E tem uma prece curtinha, de 3 ou 4 linhas, que é prece antes de dormir. Então, faz uma precezinha antes de dormir, pede orientação. Quantas vezes a gente dorme com um problemão e acorda com a cabeça tranquila, que já está mais resolvido. Sim. E é tão interessante que eu já passei por isso e já fiz os pedidos, né, à espiritualidade para resolver algumas questões. E eu sei que eu sonhei com aquele momento, né? Na verdade não é um sonho simplesmente, né? É um encontro espiritual. Eu sei que eu resolvi o problema. Agora, Uhum. por quê? Eu só sei que eu fiquei calmo, tranquilo, até a questão se resolver sozinho, mas eu acordei no outro dia com a mente totalmente mudada.
Sim, e é muito legal isso aí, porque a gente às vezes fica desesperado querendo resolver as coisas e a gente esquece desse, Desse é, recurso. desse recurso que nós temos, Sim. né? E a gente sabe e às vezes tem hora a gente esquece. Uhum. E a gente possa aproveitar bastante desse momento, né? Com certeza. Então, Cristiano, nosso tempo está quase acabando, né? Aí, se quiser fazer alguma consideração, quiser trazer mais alguma questão para nós, acho que está sendo muito legal. Por mim, a gente conversava mais uma hora aqui, né? Mas a gente também tem a Sim. nossa opinião também. Nós estamos vivendo momentos difíceis, né, Adir? Não é muito fácil a gente viver em momentos de transição, momentos de pandemia, como nós estamos vivendo. Isso pede de nós um pouquinho mais de esforço da nossa parte. O que eu gostaria de falar para os nossos irmãos médiums: se mantenham firmes, se mantenham vigilantes, seguros, apoiados nas ações bem direcionadas da sua mente. Escolha aquilo que é melhor, melhor para você, melhor para o seu irmão, para a pessoa que você está fazendo. Teve dúvidas? Pede orientações nas preces. Não precisa ficar com desequilíbrio, não tem necessidade. Nós estamos muito amparados pela espiritualidade superior. Estamos sendo muito bem assistidos, muito bem direcionados. Todo esse momento que nós estamos vivendo já estava planejado desde muito antes. Então, cabe a cada um de nós agora se voltar para as lições de Jesus, trabalhar um pouquinho mais de amor nos nossos corações, trabalhar um pouco mais a humildade, da gente se entender como aprendizes nesse processo todo e um ajudar o outro. Eu acho que estender mão amiga, mão fraterna, uma amizade, um amor sincero pelo outro é a melhor pedida nesse momento. Isso, muito bem. Eu só queria comentar mais uma questãozinha assim, é que às vezes, ó, nesse momento, que é um momento tão difícil para todo mundo, está todo mundo assim, tenso, né? Não sabe o que vai acontecer, não sabe semana que vem se vai trabalhar ou não vai, se as coisas vão estar fechadas. A gente fica muito assim, tenso com tudo isso. Uhum. A gente, como você comentar, né? Vamos ter tranquilidade, vamos ajudar uns aos outros, não vamos desesperar, né? Não é o momento da gente perder a cabeça e fazer loucuras, né? Então vamos ficar bem tranquilos. E quando comentou da questão assim, por que nós estamos aqui neste momento, né? Por que nós estamos nesse momento de pandemia? Nós podemos estar aqui para trabalhar, mas nós Uhum. sempre vamos estar no trabalho, ou trabalhando ou dando trabalho. De preferência trabalhando, né? Trabalhando no Preferência bem. trabalhando, viu, gente? Vamos dar trabalho, não. A gente não está trabalhando com a espiritualidade, a gente está dando trabalho para eles um pouquinho, né? Gente, nós já estamos encerrando, né? A gente vai passar para a nossa prece. Eu agradeço a todos, agradeço principalmente você, Cristiano, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal. Eu vou te fazer os convites outras vezes, Sim, tá? vai ser um Eu prazer. espero, vai ser muito legal. Gostei muito, eu acho que tomara que o pessoal também tenha gostado. Nós não interagimos tanto com o pessoal que estava assistindo, que também estava um pouquinho de lado, ficou um pouquinho difícil de a gente até ler as mensagens. Mas fui acompanhando aqui, não vi nenhuma questão não, mas Uhum. qualquer dúvida, né, pessoal, pode mandar depois para nós, se precisar eu mando para a Cristiana depois a gente pode responder. E quem sabe Sim. pode ser uma nova conversa, né? Uma nova palestra, né? Onde a gente pode Uhum. conversar com assim, um desses temas que o pessoal colocar aí para nós, Sim. tá bom? Então, Adir, você muito pode. obrigada, viu? Aí eu que agradeço. Foi muito, muito bom, muito gostoso esse momento. Eu gostaria que você fizesse a prece para nós inicialmente. Você pode fazer, por Sim, favor? posso. Tá bom. Então vamos lá, né? Querido Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigo de todas as horas, nós te agradecemos pela oportunidade da vida, que é tão bendita e é tão plena.
Nós te agradecemos a oportunidade do encontro desta noite. Te agradecemos a oportunidade da transformação pela pandemia. Te agradecemos pelo amparo de cada dia, por todos esses benfeitores que têm estado ao nosso lado e cuidado com tanto carinho e zelo de nós. Obrigada pelo teu Evangelho, que é um roteiro seguro para ser seguido. Pai amado, envolve a todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento em teu amor, em tua cura, em tua luz. Em especial aqueles irmãos que sofrem, que choram, que estão com a Covid, que estão com o desencarne recente. Que o teu amor, Pai amado, possa chegar até cada um desse irmão, aliviando as suas dores, fortalecendo, trazendo a coragem, a renovação. Que a tua luz brilhe no coração e na alma de cada irmão, Pai. Graças te damos por todas as bênçãos aqui recebidas. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado. Você tenha uma boa noite. Muito Em obrigada. breve, possa estar conosco novamente. Boa noite, foi um prazer. Um abraço para Tá bom. todos. Abraço. Até mais. Até. Tchau, pessoal. Muito obrigado por tudo, né? E espero vocês novamente na próxima terça. Com Deus.